Saudações pessoal, Robson aqui, sejam muito bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso de HTML5 do jeito certo. Hoje a gente vai estudar aqui como que funciona o ciclo de uma requisição web para que você entenda o que é realmente o ambiente para onde você está desenvolvendo, ok? A gente vai tentar fazer aqui, eu vou tentar passar para vocês da forma mais simples possível para que você realmente enxergue esse ambiente funcionando. Bom, todo ciclo de uma requisição web, ela se inicia na necessidade de um usuário de encontrar alguma coisa e ele vai utilizar o navegador. Esse navegador web é o cara responsável por realmente pegar toda aquela pilha de códigos que a gente cria e transformar em um site, tá? E aí a gente tem algumas linguagens responsáveis, cada uma pela sua tarefa, digamos assim. O HTML, que serve para fazer a marcação do nosso código. A gente tem o CSS, que é o visual, é como que a gente vai apresentar o site, as cores, os modelos, as boxes, né? Tudo é feito pelo CSS. A gente tem aí então os assets também, que são imagens, vídeos e outros. Tudo isso é interpretado pelo navegador para realmente servir ao nosso usuário um site como a gente tem hoje, ok? Bom, como é que começa esse ciclo então? O meu usuário tem uma necessidade na internet, ele abre o navegador, digita uma URL, nesse caso a gente tem o pinside.com.br, e a partir do momento que ele informa, que ele dá o start nessa URL, o meu navegador vai acessar a internet para fazer uma requisição para o meu servidor web, certo? Lá no meu servidor eu vou ter uma tecnologia como o Apache, por exemplo, e existem outras, mas a gente vai de Apache aqui. Essa tecnologia, ela transforma esse servidor num ambiente web que vai interpretar essa requisição para devolver uma resposta. E aqui a gente tem dois ambientes, certo? Se eu estiver requisitando um arquivo HTML que está lá no o meu servidor simplesmente vai servir uma cópia desse arquivo HTML, vai dar ele como resposta e o meu navegador interpreta essa resposta e devolve o site para mim. Em um outro ambiente, a gente tem um PHP rodando. E aí o nosso servidor ele tem que ter as linguagens ou as tecnologias responsáveis para poder interpretar esse PHP. Então a gente vai ter o interpretador PHP e provavelmente um banco de dados, geralmente uma SQL, certo? Quando o servidor identifica que esse arquivo que está aqui é um ponto .php ou é um arquivo PHP, automaticamente o processo muda. Ele vai interpretar o PHP em uma SQL, através do código será gerado um arquivo HTML e o mesmo processo é feito. Gera-se uma cópia desse arquivo HTML, resposta e navegador. Ou seja, o meu servidor nunca vai entregar um arquivo PHP, sempre é HTML. E o HTML vai ser sempre interpretado pelo nosso navegador. Ou seja, a gente tem client-side sendo rodado sempre em todo o ciclo de web, independentemente da linguagem que se utiliza. E quando a gente está utilizando um PHP, um ASP, entre outras linguagens, server-side, aí sim a gente tem a ativação desse ambiente, onde é o servidor que processa. Então, sempre quem mais trabalha em toda essa requisição é o nosso computador na máquina do cliente. E é isso que torna possível a gente ter um site acessado por milhares ou milhões de pessoas. Porque quem realmente faz o serviço é a máquina do nosso cliente. E no ambiente web a gente tem também lá o server-side processando HTML. Nesse caso aqui, toda vez que a gente faz a requisição, o HTML é recriado em uma cópia e enviado para cá. Então a gente tem sempre uma modificação de arquivo e por isso o navegador sempre reinterpreta. Mas a gente tem também um cara aqui que é o cache, tá? Que é o cache do navegador. Ou seja, quando o meu servidor manda um HTML como resposta e essa resposta é a mesma resposta, vai para o cache. Então, HTML, CSS, JavaScript, imagens e outras mídias são armazenadas no cache do nosso navegador, já estão na nossa máquina. Por isso que às vezes você abre um site pela primeira vez, ele demora um pouco mais para carregar, porque você está fazendo o download daquela pilha para o seu computador. E é por isso também que às vezes você atualiza um site e você faz o acesso normalmente e ele não modificou, porque esses arquivos estão gravados. Então você tem que dar o F5 ou o Ctrl F5 para liberar esses arquivos e fazer o download do novo arquivo gerado pelo servidor. Ok? E aonde que está o nosso ciclo, então? O que é o ciclo web?
O nosso ciclo web, ele está aqui, ó, gente. Aqui a gente tem, então, deixa eu só passar aqui, o ambiente web, ok? É dentro desse ciclo de requisição, interpretação e resposta que a gente tem no ambiente onde a gente trabalha, certo? Esse é o ambiente web. E quais que são as linguagens que a gente precisa hoje para desenvolver um site realmente profissional para a web? Primeiro, você viu que tudo aqui resulta em HTML. Então, HTML é a linguagem mais importante para se desenvolver para a web, certo? Depois a gente tem a CSS, que é indispensável também, porque você precisa estilizar e dar um visual para o seu site. Afinal, a gente está trabalhando para ser interpretado pelo navegador, mas para entregar conteúdo de qualidade para o nosso usuário. E isso é feito através de um bom design, design de interação, né, um design de conversão e o estudo da UX, ou seja, experiência do usuário. E aí que a gente vai montar um site legal, ok? Então, HTML e CSS, desculpe, são linguagens indispensáveis. Depois disso, a gente tem o JavaScript, que vai criar interfaces ou interações que vão dar uma experiência melhor para o seu usuário, vão transformar o seu site mais dinâmico, mais interativo, mais real-time, e aí você consegue servir realmente uma aplicação mais robusta e que mantenha o seu usuário mais tempo no seu site. E é isso que a gente precisa, a gente não pode ter rejeição de acesso, né? A gente tem que aplicar técnicas de SEO, tem várias coisas embutidas aí, tá? Então, HTML, CSS e JavaScript é o conjunto básico para se desenvolver o site. E depois, é claro, a gente tem o PHP e o banco de dados para criar interfaces aí, ou para criar sites personalizados para o nosso usuário, para servir aquilo que o nosso usuário precisa de uma forma mais dinâmica, ok? Então, esse é o escopo e essas são as linguagens que você precisa para desenvolver o site. E hoje em dia a gente tem mais duas coisas: design responsivo, porque a maioria dos dispositivos que são lançados no mercado hoje tem acesso à internet, a gente tem que servir essas pessoas, e o design responsivo nos possibilita criar sites que se ajustam a qualquer dispositivo, certo? E por fim a gente tem o SEO, que são técnicas de otimização para que o seu site consiga ser encontrado facilmente pelos seus usuários de forma orgânica, porque a gente precisa que os nossos usuários encontrem a gente quando eles tiverem essa necessidade e a gente puder suprir essa necessidade. E é assim que a gente chega aí a um ambiente de sucesso na web, ok? Agora que a gente entende então o que é realmente um ambiente web, o que cada coisa faz, a gente vai começar a estudar a linguagem HTML e HTML5. Eu te vejo na próxima aula.